Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor, seu canal de estudo bíblico, né? A gente está lendo a Bíblia, pesquisando, estudando junto, né? Conhecer a realidade humana, conhecer a realidade da nossa salvação e conhecer a mente de Deus, aquilo que Ele se deixou revelar, não é? Hoje, capítulos 16 e 17 do livro de Reis, segundo livro. Meu irmão e minha irmã, é bom a gente ressaltar que durante todo o livro de Reis, os profetas como Amós, como Jonas, Jeremias, Obadias, todos esses profetas vêm alertando o povo de Israel e de Jerusalém contra a idolatria e contra as iniquidades e contra a injustiça social, né? Capítulo 16, a gente vai ver o começo do reinado de Acais, rei de Judá. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, lá em Israel do Norte, Acais, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 16 anos em Jerusalém. E, meus irmãos, ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Andou nos caminhos do rei de Israel. Qual era o caminho? Caminho da idolatria e da injustiça e da perversão, né? Chegou até queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Olha só, meu irmão e minha irmã, queimava em sacrifício o próprio filho. Que coisa absurda e bárbara, né? E aí, vocês vão perceber nesse capítulo 16 que o rei da Síria, Rezim e Peca, filho de Remalias, que estava lá em Israel, rei de Israel, se uniram e saíram para lutar contra Acais e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. E aí, meu irmão, minha irmã, naquela ocasião, Rezim recuperou para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas então mudaram para Elate, onde vive até hoje. Quando fala que vive até hoje, é aquele contexto lá naquela época, né? E aí, o que faz Acais, rei de Judá? Ele, em vez de buscar os caminhos do Senhor, não, ele foi pedir ajuda a Tiglat-Pileser, que era o rei da Assíria, que viria depois a destruir Israel do Norte, né? E gritou-se: sou seu servo, teu vassalo, vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Acais então juntou os tesouros que ele tinha lá, prata e ouro do templo do Senhor, nos depósitos palacial, enviou como presente ao rei da Assíria. E atendeu o pedido. Ele atendeu o pedido, atacou Damasco, que era a capital da Síria, né? E a conquistou, deportou seus habitantes para aqui e matou o Rezim. Então o rei Acais de Judá foi para Damasco encontrar-se com o rei da Assíria, né? Viu o altar que havia em Damasco e mandou o sacerdote Urias um modelo de altar com informações detalhadas sobre a construção. Só que aquele altar lá era um altar idólatra. Então o que Acais está fazendo? Está levando a idolatria mais ainda para dentro de Jerusalém, para dentro de Judá, né? E a gente vê esse contexto tudo aqui. E aí, meu irmão, Acais morre, né? E seu filho Ezequias foi o seu sucessor. E a gente vai perceber no capítulo 17 o reinado de Oséias, que é o último rei de Israel. É o último rei de Israel, né? Vem dando tudo errado desde a divisão lá, né? De Jeroboão, dividiu lá o reinado, né? Em reino do norte, em reino do sul, né? No 12º ano de Acais, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei em Samaria. Reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, vai até o fim assim. Mas não como os reis de Israel que o predecesseram. Salmaneser, rei da Assíria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado os emissários a seu rei do Egito e já não pagava o tributo. Olha só, assim como o rei de Judá, esse aqui, o rei de Judá foi buscar na Síria a luta contra o apoio contra a Síria e contra o próprio Israel do Norte. E aqui, Oséias, rei de Israel do Norte, foi buscar
apoio no Egito. E buscar apoio que não seja em Deus, meu irmão, minha irmã, em qualquer situação, é sempre com certeza fracasso, né? Então o rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e sitiou por 3 anos. No 9º ano de reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria, capital do Reino do Norte, né? E deportou os israelitas para a Síria. E ele os colocou em Hala, em Gozã, do rio Abor e na cidade dos Medos, naquela época, né? E aí, meu irmão, minha irmã, Israel é castigado com o exílio. Como os profetas vêm alertando o tempo todo. A ação dos profetas ocorre nesse tempo todo aqui, né? Quando a gente estudar os profetas, a gente vai ver isso. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito sob o poder do faraó, rei do Egito, e prestaram culto a outros deuses, e seguiram o costume das nações que o Senhor havia expulsado. E esse capítulo 17 vem falando tudo que o Senhor tinha feito, advertindo. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes: desiste dos maus caminhos, obedeçam as minhas ordenanças e os meus decretos, de acordo com toda a lei que eu ordenei aos seus antepassados que obedecessem, que lhes entreguei por meio dos meus servos e profetas. Eles não ouviram. E aí, eles abandonam o que o Senhor falou. Como está lá escrito em Deuteronômio, o que acontece? A aliança era condicional. A aliança é condicional. Você obedecia, você estava cumprindo o desejo do Senhor de ser uma nação de sacerdotes, levar a palavra dele para todo o povo. Desobediência significava castigo, significava maldição. E Deus cumpriu aqui, através dos profetas falaram, né? Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, fizeram para si 2 ídolos mental na forma de bezerro e um poste sagrado de Azerá, que era a profetisa lá. E meu irmão e minha irmã, o que o rei da Síria faz? O rei da Síria faz? Repovoa Samaria. Só que ele repovoa Samaria trazendo gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim. E estabeleceu na cidade de Samaria para substituir os israelitas. E eles ocuparam Samaria, habitaram suas cidades, começaram a viver ali e não adoravam o Senhor. Por isso, ele enviou leões para o meio deles, mataram alguns entre o povo. Então o rei da Assíria foi informado: os povos que deportaste e fizeste morar na cidade de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Então ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. A gente vê também aqui castigo do Senhor. Então o rei da Síria deu a seguinte ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiro retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então o sacerdote exilado de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. Aqui a gente está vendo uma providência divina, né? A ação do Espírito Santo aqui, né? Para adorar o Senhor. E capítulo 17, meu irmão, vem falando tudo o que aconteceu. Foi para Israel do Norte, foi para o exílio. Meu irmão, na nossa vida a gente tem que obedecer sempre às ordenanças do Senhor. A gente tem que sempre seguir as orientações do Senhor, buscar entendimento na palavra do Senhor. A Bíblia é o nossa doutrina. A Bíblia diz aqui da nossa perspectiva de vida. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando e nos abençoando sempre. Glória a Deus.